Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje comemoramos o domingo posterior à festa da exaltação universal do madeiro vivificante da cruz. Como vos disse ao longo do domingo passado, nós viveríamos 3 momentos seguidos em relação à Santa Cruz de Nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. O primeiro momento foi o domingo anterior, a Santa Cruz, depois tivemos a festa, logo segunda-feira, um dia depois do domingo, e hoje estamos no domingo posterior. 3 vezes seguidas a Santa Igreja Ortodoxa, para falar da festa da Santa Cruz, nos preparou, portanto, 3 dias, um domingo anterior, um domingo posterior, além de contar com a festa. No domingo de hoje, nós temos a seguinte reflexão a respeito de nossos santos padres. Quando nosso Deus fabricou o homem, Adão e Eva no paraíso, e os plasmou com o Espírito, insuflou uma vida no homem, ou seja, deu uma alma racional e vivificante a eles, eles foram criados dotados da graça de Deus. Não havia nenhum tipo de tristezas, não havia nenhum tipo de paixões, tampouco, não havia nenhum tipo de decadência nem corrupção, porque eles foram criados dotados daquilo que é a imagem e com a capacidade de adquirir a semelhança de Deus. Quando foi dito que Adão foi criado no paraíso, não significa que ele já havia adquirido a semelhança. Ele foi criado à imagem e semelhança, ou seja, com a imagem e com a capacidade, se quisesse, adquirir a semelhança. E por isso não havia nem corrupção, nem tristezas, nem paixões, nem doenças, nem enfermidades, nem tampouco prazer existia no paraíso, não da maneira como nós conhecemos. E o que aconteceu foi que naquele momento, obviamente, como não havia doença nem corrupção, significa que o que estava faltando no paraíso? Faltava o pecado, não existia o pecado no paraíso, porque a partir do momento que entra o pecado dentro da natureza humana, automaticamente era incompatível a estabilidade no paraíso. Nossos primeiros pais tiveram que ser expulsos. Por que significa expulsos? Porque simplesmente estavam vivendo agora uma lei contrária à lei de Deus. Em seus próprios corações estavam doentes. E quando adquiriram essa doença, ou seja, essa vontade de pecar, devido à instigância de Satanás, adquiriram para si o pecado. E você sabe que o pecado automaticamente lança dentro da natureza humana o poder do Hades, o poder da morte. E quando eles pecaram, obviamente dotados agora de uma doença, a mortalidade, a corrupção, passaram para aquilo que é a nossa vida caótica, como nós já falamos várias vezes, ao longo de vários sermões ao longo do ano litúrgico, que se diz respeito à origem de nossas doenças, nossas tristezas, as guerras, o caos, a corrupção. E assim se deu também a origem do homem, a morte teve poder sobre ele. E como a primeira consequência dentro da natureza de Adão ou de Eva, nasceu, portanto, aí um trauma, uma necessidade de constantemente querer escapar à sua natureza daquilo que é a corrupção e a morte, daquilo que é a doença, o sofrimento, a dor, mas em uma palavra só, a morte. E como consequência de querer escapar da morte, o homem, como um trauma, automaticamente foi ensinado pelo seu trauma, assim como um pouco da instigância de Satanás, como buscar consolos através dessa morte. E o consolo que ele foi buscar no meio da corrupção e da morte que se apoderando dele, era o prazer. Buscar o prazer e a consolação neste mundo, conforme uma maneira de estar escapando daquilo a qual ele não foi feito para isso. O homem não foi feito, era muito estranho para ele que agora havia doenças, havia o tempo consumindo, que havia envelhecimento, que haveria assassinato, que um filho mataria outro, que haveriam guerras. O homem não foi criado para isso, era um trauma muito grande para ele viver numa realidade tão obscura, tão alienada para a sua origem, para o seu protótipo original. E então, como uma maneira de tentar escapar desta doença, dessa nova maldição, digamos assim, desse mal chamado a morte, o poder da corrupção, que é como a morte vai nos tragando devido ao pecado, e o salário do pecado é a morte, diz a Escritura, o homem foi adquirindo maneiras, fabricando, ensinando a si mesmo, como autodefesa, como uma programação, digamos, mental, que nós chamamos de prelest, ou seja, uma maneira de tentar escapar daquilo que é a morte. Não havia outra maneira de buscar consolo até então, não existia ninguém que o ensinasse isso, então ele só vivia pela esperança, claro, da promessa, que pelo menos os filhos de Adão viviam com a esperança da promessa que um dia viria a eles. Mas eles não sabiam muito bem como se daria de fato essa salvação, sabiam que um dia viria um descendente, o salvariam, claro que sim, mas não tinham bem propriedade de quando, como nasceria. Essa revelação foi vindo ao longo das eras através da chamada revelação divina. Ou seja, Adão tinha fé, sabia que Deus não iria deixar para sempre isso sem nenhum tipo de piedade e misericórdia, mas como isso viria ao longo das eras, era algo muito ainda obscuro. Então o homem foi aprendendo então a fabricar o prazer.
uma nova maneira de viver, um modo de vida baseado no prazer, para poder escapar daquilo que é o trauma da morte, das doenças. Então foi buscar consolação no prazer. Entretanto, há um pequeno problema nessa metodologia, queridos amados cristãos ortodoxos. Todos nós sabemos, cada um de nós, eu e primeiro de todos, depois vocês, que quando nós escapamos devido a esse trauma para buscar consolos no prazer do mundo, quando eu digo prazer do mundo, não significa, não me entendam mal, que estou aqui falando apenas de fornicação, ou prazeres carnais da carne, a luxúria. Todo o que chama-se mundo, tudo o que é consolo, toda a nossa vontade, todo o nosso ímpeto, tudo o que nós queremos fingir que não, mas que no fundo estamos fazendo para buscar consolo, para escapar da morte. Se nós não temos um filtro rápido aí, chama-se loucura. Nós estamos praticando constantemente toda uma busca de consolos e prazer, volto a dizer, não somente prazeres carnais, de uma paixão específica, mas me refiro aqui a todos os conceitos do fluxo do mundo, o fluxo das paixões, o que nós chamamos de mundo, na sua palavra. Isso é o que, infelizmente, ao buscar consolo nesse prazer pecaminoso dos sentidos, por isso entendam, não é apenas o prazer carnal, tudo aquilo que é a respeito ao consolo dos sentidos, devido à morte que agora aprisiona a mente como escrava dos sentidos, e não mais a mente governa os sentidos. Por isso que o homem acaba tendo um trauma de buscar consolação para esses sentidos. E quanto ele mais busca consolar os sentidos com o prazer e o consolo, no meio do caminho ele se depara com a maneira pelo qual ele vai tentar consolar os seus sentidos caídos, através de mais pecado. O consolo e o prazer para os sentidos vem através de mais pecado. O que acontecerá como resultado? A escapará da morte? Não. Haverá consolo real contra a morte? Também não. O que haverá é, tentando escapar da morte, através de um consolo dos sentidos, haverá mais e mais acúmulo de mais pecados. E com mais acúmulo de mais pecados, o homem jaz, adquirindo mais poder de Hades e de morte e corrupção sobre a sua natureza que já era caída. E esse ciclo interminável foi o trajeto da humanidade, até que nosso Deus Salvador Jesus Cristo pôde encarnar e livrar-nos disso. Esse foi o trajeto da humanidade até o Evangelho de hoje, esse ciclo vicioso, onde, querendo escapar da morte, os sentidos buscam prazer como um trauma para escapar da morte. E ao buscar mais prazer, pecaminoso, adquire-se mais poder da morte e corrupção, e o homem somou-se iniquidade a mais iniquidade, jazendo no estado catastrófico, onde a natureza humana perdeu até mesmo aquilo que era uma semelhança com o protótipo que era o seu Criador. Se não adquiriu a semelhança, até a imagem ficou caricaturada, machucada, danada. Com isso, esse ciclo vicioso, deu-se até palavras de Nosso Senhor, como o Evangelho de hoje, onde ele finca o seu pé, bate firme e proclama as palavras salvíficas. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la por causa de mim e do meu Evangelho, a salvará. É aqui que a primeira vez a natureza de Adão, caída, pela primeira vez começa a escutar uma vibração, digamos assim, dentro de sua natureza, dentro de suas moléculas, dentro de sua essência. A natureza de Adão começa a entender algo aí. Algo está escondido, um mistério finalmente está revelado. Quem quiser salvar a sua vida, ó homem, ou seja, se quiseres buscar o trauma da morte em mais prazeres aos sentidos, tu só encontrarás a morte. Mas se quiseres de fato salvar a tua vida, tens que perdê-la por causa de mim e do meu Evangelho. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perdê-la por causa de mim e do meu Evangelho, a salvará. Essa é a única psicologia que existe, amados cristãos ortodoxos. É o único tratamento, é a única terapia que nos importa aqui e agora em nossa vida passageira. Todo o demais é ilusão, tudo é perecível, tudo é oxidável, tudo enferruja, tudo envelhece, tudo fica feio, tudo passa. Apenas as palavras de Deus não passam, como diz a própria Escritura, porque essas palavras são eternas. E aqui está uma das palavras eternas do Senhor, que Ele muito bem nos veio explicar. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, Ele nos dá agora o método. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui começa, portanto, uma inversão. Com grande contrapeso ao trauma de Adão, agora vemos um pedagogo, um terapeuta, um médico curador de almas, dizer-nos onde é que tu vais de fato encontrar consolo para a tua alma, ó Adão caído. Esse consolo pode ser encontrado em mim. Eu sou o consolo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só em mim encontrarás consolo.
Todo aquele que está cansado e fadigado, vem a mim, e aqui encontrará um fardo leve e suave. Pois é assim que é o meu fardo. Quem quiser salvar a sua vida, acabar perdendo-a, porque isso encontrará um fardo muito pesado a carregar. Quanto mais tenta se escapar da morte e da corrupção, através do prazer, do consolo, mais nós adquirimos, na verdade, um jugo do mundo. E o jugo do mundo é a morte, o pecado sobre o pecado, adquire mais corrupção, mais peso, até que ninguém aguenta mais caminhar e cai de vez na paralisia espiritual, na morte espiritual. Agora, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, primeiro por causa de mim no meu evangelho, vai encontrar a vida eterna. Vai encontrar quem é a vida eterna. A vida eterna é a pessoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, essa hipóstase, dotada de duas naturezas, a divina e humana, que quem participa dela pode adquirir pastagem verdejante, como diz o Salmo do Bom Pastor. Lá, ao mesmo tempo, significa que é mim encontrarás. Vinde a mim, vós que sois cansados e fadigados, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que jugo é suave e fardo leve é este? É o seguinte: agora ocorreu um pequeno detalhe que mudará toda a história de ti, ó Adão caído. E que detalhe é este? Se a morte é o que vos perseguia, alienando-vos para buscar consolo contra os traumas que ela causa, agora eu vim, me fiz homem, eu o Criador, e em minha natureza humana, que é a mesma de vós, com exceção do pecado, morri e venci a morte. A morte não tem mais poder sobre a minha natureza humana. E quem participar de mim, de minha vida, por isso meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quem participar de mim e de minha vida, encontrará finalmente consolo e não precisará buscar consolo mais nos prazeres. Porque desprezando esta vida, entendendo que quem morrer nesta vida por causa de mim e do meu evangelho, poderá então encontrar uma morte que não será morte. A morte em Cristo passará a ser vida eterna. Então calme, não é necessário mais sair machucando-se no niilismo inefreável, tentando consolar a sua alma, que vai morrer pela corrupção do primeiro pecado, com a doença da mortalidade. Não busque consolo mais nesse ciclo vicioso que só lhe dá mais doença. Apenas agora entenda, eu morri, mas ressuscitei, venci a morte, então participando de minha morte e ressurreição, agora não precisa mais buscar esse consolo no mundo e nas paixões e no pecado. Busques em mim. E aqui, queridos amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor nos pergunta, nosso Senhor nos dá esta deixa, e nós perguntamos, e como é que na prática então poderemos participar desta vitória da vida sobre a morte e, portanto, estar cientes de que, negando-se a nós mesmos, poderemos então acalmar o nosso ânimo e poder adquirir paciência para adquirir a vida eterna. Como será tudo isso? Esse evangelho de hoje, que a igreja celebra o domingo posterior à Santa Cruz, é que vem fechar o ciclo de entendimento sobre tudo o que é a cruz na vida de um homem. Vimos a história da Santa Cruz na festa de segunda-feira. Vimos no domingo passado tudo aquilo que diz respeito, quais são os mistérios que antecedem a noção a respeito do madeiro da cruz, já no Antigo Testamento com Moisés. Qual é o símbolo da cruz na história da humanidade? Vimos a história do madeiro de Nosso Senhor e agora estamos vendo o que significa a cruz de maneira mais mística possível. Então, a única maneira de escapar desse ciclo vicioso não há outro jeito, queridos amados cristãos ortodoxos. Pode parecer duro a princípio, mas eu tenho que ser honesto com vocês. Não existe outra maneira para escapar desse ciclo vicioso de buscar consolo nos prazeres do que senão, de fato, negando-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo, segundo esse primeiro ponto? Nossos santos padres nos explicam que negar a si mesmo é a coisa mais difícil que pode existir, é algo profundíssimo. E isso significa que não importa seja qual for o mandamento, nunca podemos colocar a nossa vontade acima da prática de nenhum dos mandamentos. Nunca a vontade de Deus pode estar em detrimento de nossa vontade. Isso não pode existir. E aí começa uma guerra implacável chamada negar a si mesmo. Nunca deixar que o cumprimento dos mandamentos estejam abaixo daquilo que é a prioridade dele em nossas vidas. Ou seja, que a nossa vontade impere acima daquilo que é o código dos mandamentos, que são místicos e Cristo mora neles. E nisso que começará a negar a nós mesmos.
toda hora nossa volição, a nossa vontade não está querendo fazer nenhum dos mandamentos. Nós estaremos querendo buscar consolos no pecado, no prazer dos sentidos, para curar esse trauma da morte que sempre quer nos contaminar com o trauma de saber que vamos morrer, que vamos envelhecer, que a vida é curta e que estamos perdendo tempo. Então, como trauma, nós estamos buscando o prazer dos consolos. Pode o prazer dos consolos, dos sentidos, ser compatível com o cumprimento dos mandamentos? Não. Não há meio termo. Não há nem... Se algum santo padre vos disser, em nome de Cristo, que existe alguma maneira de ser compatível o cumprimento dos mandamentos com conciliar a nossa vontade, ele fala sobre o poder do demônio. Não existe isso de adequar a nossa vontade aos mandamentos e dizer que a nossa vontade pessoal está adequando-se à vontade de Deus se esta vontade está operante em si mesma. Isto chama-se aberração. Os padres siriacos são os que mais nos explicam isso. Volto a dizer, onde há razão e opera a vontade livre, o livre-arbítrio, aí temos uma aberração. Mas onde está a primeira e falta a segunda, a terceira aberração é contida como por um freio. Logo, é dificílimo, mas só existe uma maneira de viver a vida, negando-se a si mesmo. Porque Nosso Senhor já nos explicou, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, ó amados cristãos ortodoxos. Porque nisso de querer salvar a vida, vai encontrar na verdade todo um ciclo vicioso de querer sempre estar desviando. Não confiemos em nossa natureza humana caída. Um segundo de não vigilância e as nossas decisões e pensamentos estão imersos em um enxame de pensamentos que sempre vão visar a nossa comodidade para fugir da corrupção. Quando eu digo fugir da morte, não significa fugir de um acidente, de um acidente de carro. A morte ocorre todo segundo. Todo segundo a morte nos visita no consolo da cabeça. Salve-se a si mesmo. É uma programação, aí está a doença de Adão. Que quando nós temos um pai espiritual e a igreja, fica fácil de ao menos olhar que na verdade isso não está querendo nos salvar. Está querendo nos consolar com um trauma da morte, com o consolo dos sentidos, que tem uma palavra para isso, pecado. Quando nós estamos vigilantes, vamos entendendo que isso é uma armadilha de pensamentos, um trauma, e que uma doença, e que a única maneira de salvar-se dessa doença é negar a si mesmo. O que significa na prática negar a si mesmo? Seria tirar todo tipo de ânimo e orgulho pessoal? Ser uma pessoa que simplesmente não tem nenhum tipo de autoestima? Não, pecado da autoestima existe, mas simplesmente ser uma pessoa que não se cuida, que não se anima, não tem nada a ver com negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é um niilismo. Negar a si mesmo só significa uma coisa. Não é deflagrar a hipóstase que Deus nos fez. Cada um tem talentos, tem uma existência, tem uma hipóstase. Negar a si mesmo não é ser um Zé Ruela, um nada, um morfético. Negar a si mesmo não é ser um depressivo. Negar a si mesmo não é ser um falso humilde. Isso nada tem a ver com humildade. Negar a si mesmo é que a nossa vontade nunca esteja colocando a vontade de Deus como algo secundário em nossas vidas. Ao contrário, que a nossa vontade submeta-se voluntariamente aos mandamentos. Isso é negar a si mesmo. E então aí podemos frear o pecado e começar o primeiro passo para poder adquirir a cura para esse ciclo vicioso. Eu vos disse o primeiro passo. Por que o primeiro passo? Porque é o segundo. O segundo passo foi, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, se o primeiro passo contra o trauma e a única terapia para curar-nos da mortandade, dos consolos pelos prazeres, é negar a si mesmo. E negar a si mesmo é deixar para trás tudo que é nossa vontade, não nossos talentos, não a nossa visão de vida, não o nosso trabalho, não o nosso sucesso, a nossa vontade. Quando deixamos a nossa vontade e aplicamos os mandamentos em vez de nossa vontade, aí negamos a nós mesmos e passamos para o primeiro passo. Eu vos disse o primeiro passo, repito, porque não podemos esquecer do segundo. Se esse era difícil, já o começo já parece impossível, vamos para o segundo. O segundo significa tomar a cruz e seguir a Cristo. Nossos santos pais nos explicam bem o que significa tomar a cruz e seguir a Cristo. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo significa que tudo que no meio desse negar a si mesmo, Satanás utiliza de chantagem para nos forçar a desistir de negar a nós mesmos, como ativar mais paixões,
colocar pessoas, influências em nossas vidas que vão fazer com que a gente tente não negar a nós mesmos. Em uma só palavra, tribulações e todas as provações, sofrimentos, aflições e tristezas, que de propósito Deus enviará em nossa vida para nos ajudar a purificar a corrupção em nós. A única maneira de tomar a cruz, seguir a cruz, significa uma só palavra: paciência, sem murmúrio, sem reclamar, sem xingar, sem blasfemar, aguentando pacientemente todas as chantagens e a força vamos dizer assim, da terrível loucura que Satanás levantará em nossos pensamentos, e por outro lado, para fazer-nos desistir desse caminho, e por outro lado, todas as tribulações, aflições, tristezas e tragédias que Deus de propósito colocará em nossa vida para purificar a corrupção de nossas almas. Isso significa carregar a cruz. Paciência infinita, ser longânime no meio de todas as chantagens que Satanás nos tentará para fazer-nos desistir de negar a nós mesmos, o levantar das paixões, como também paciência infinita para as tribulações, aflições, tristezas que Deus também colocará de propósito para purificar e desoxidar o ferro de nosso coração, o metal, a liga preciosa de nosso coração. Todo metal, quando está oxidado, ele precisa passar por algum tipo de ácido, algum tipo de tratamento, algum tipo de fogo que purifique, desoxide aquele metal. E isso em nossa vida são as tribulações. E Deus nos permeia com muitas. Quando começamos a negar a nós mesmos, Deus, para nos ajudar a crescer nisso, nos envia muitos sofrimentos, muitas tribulações, diz a Escritura. Se queres te colocar no caminho de Deus, ó filho meu, prepara tua alma para a tribulação. Eclesiástico. Por meio de muitas tribulações, um justo entra no reino dos céus. Assim diz a Escritura. Logo, queridos amados cristãos ortodoxos, o segundo passo também parece dificílimo, mas ele é requerido de nós. Não há outro caminho. Negar a nós mesmos, o primeiro, e depois tomar a nossa cruz, pacientemente aguardando o fardo, aguentando o fardo na perseverança de todas as chantagens, tentações, dilemas e tragédias que surgiram em nossas vidas, sem reclamar, sem blasfemar, sem xingar, mas humildemente dizendo: Deus me enviou isso. É uma visita de Deus. Ele está dando-me isso para a minha purificação, para que a corrupção seja desoxidada, desenferrujada no meu coração e eu possa refletir novamente a luz de Deus. A imagem de Adão possa ser restaurada em mim. Esse é o objetivo de todo esse mistério da cruz, a qual eu estou aqui explicando. Quando nós entendemos isso, nós ficamos reclamando e murmurando porque Deus nos enviou provações. Nós até agradecemos em lágrimas: obrigado, porque agora eu vejo melhor. Essa terapia me fez ver melhor. Essa doença, essa cama, esse abatimento me fez ter um pouquinho mais de força e de graça para conseguir servir-te um pouco melhor. Por isso as provações, as tristezas, as traições, a mágoa, a ingratidão que nós recebemos pelas pessoas que nos rodeiam, que é uma das maiores terríveis feridas que é causada no coração do homem, assim como as tragédias e tribulações, tudo isso é enviado por Deus e vem de Deus como uma maneira de curar a nossa doença e a nossa corrupção. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que os santos eremitas, os grandes ascetas, quando eles passavam por essas tribulações, eles nunca oraram de uma maneira chamando a Deus que os socorresse e os livrasse dessas provações, dessas tragédias, dessas ingratidões. Eles só pediam força. Por que é que os santos ascetas, segundo nossos santos padres nos explicam, por que eles não pediam que nada fosse tirado deles? Nem as doenças, nem as tribulações, nem as ingratidões, nem as inimizades, nem os inimigos, nem as tribulações e tragédias e aflições e tristezas, amargores. Por que eles não pediam que isso fosse tirado deles? É porque eles eram mais fortes do que nós? Porque eram santos? Não. Quando dizemos que eles eram santos, eles não têm nada diferente de nós. Tinham as mesmas paixões, a mesma carne, os mesmos ossos, os mesmos defeitos, os mesmos demônios, o mesmo inimigo e o mesmo Deus. A mesma história da mesma humanidade. Então, por que não pediam que Deus os livrasse dessas tribulações? Eles pediam apenas força para sobreviver a essas tentações. Por quê? Porque eles sabiam, pela experiência própria,
que quando nós pedimos que Deus nos livre das tristezas, ingratidões e tribulações, Deus até pode nos livrar. Mas o efeito sobre nós disso foi nulo. Não houve nenhum crescimento, não houve nenhum aprendizado, não houve nenhuma graça. Ficou no 0 a 0. Tive uma aprovação, você pediu que eu te tirasse, eu te tirei. Mas aí não foi feita a minha vontade, foi feita a tua. Agora, quando nós dizemos, dá-me força, ó meu Deus de misericórdia, assim como o salmista eu te clamo, livre-me do laço do caçador, livre-me do demônio que anda ao meio-dia. Aí sim, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo nos dá força para suportar essas tribulações, aflições e ingratidões, e então, no meio desse processo, nasce fortalecimento espiritual, crescimento espiritual, e corrupção foi tirada, menos o Hades e a morte tiveram mais influência, e, portanto, o ciclo vicioso começou a ser revertido para um ciclo virtuoso. A corrupção foi perdendo poder pela purificação do sofrimento, e mais graça pôde entrar, porque quanto mais um coração é limpo pelo sofrimento e tribulação, mais graça pode entrar. Qual a única maneira que uma pessoa pode receber mais graça? Indo para a guerra. Pergunte a um santo, como tu recebeste graça? Ele dirá, tudo que Deus me enviou de tribulação, eu nunca escapei. Eu só pedi força e nunca fui covarde de sair da arena da luta. Eu sofri todas as paixões que vocês imaginarem. Minhas paixões foram aumentadas, elas foram inflamadas, mas eu fui descobrindo que isso fazia parte da minha purificação. Eram os ataques que eu tinha que passar para chegar a uma purificação real. E para que mais graça pudesse entrar, é o processo árduo de cada um de nós. Nesse processo, ele teve que negar mais a si mesmo. Porque quando nós estamos no mundo, as nossas paixões parecem ser avassaladoras. Quando nós somos batizados, nós cremos que elas foram apagadas e que elas serão mais fracas de serem vencidas. Isso requer uma análise não mecânica, mas terapêutica da coisa. No mundo, as paixões eram impossíveis de serem vencidas. Por isso, eram impossíveis de serem derrotadas. Após o batismo, elas já foram subjugadas. Mas devido à luta e à luz que entra, elas ficam evidentes na arena e na proporção da luta, muito mais do que o mundo. Porque no mundo elas não eram nunca freadas. Então era como uma vida normal, um modo de vida do mundo pecaminoso, um trauma que era curado com mais pecado. Após o batismo, as paixões foram tiradas do coração. Mas a operação delas por fora, agora, devido à psique que cada um tem, ficará muito mais evidente, porque agora elas serão lutadas numa arena de vida ou morte, de sangue e dor contra os demônios. Então não é que elas ficam mais fortes após o batismo, elas ficam mais evidentes. A guerra, a luz, fica muito mais evidente. Guerrear na noite para os habitantes da cidade não será algo tão difícil não será algo tão fácil de ser percebido por aqueles que são os aldeões. Mas quando chega a luz do dia, toda a carnificina e o sangue será visível para os habitantes daquela mesma cidade. Portanto, assim é a guerra contra os demônios. Tudo que é exposto à luz torna-se muito evidente. E é por isso que os santos, quando estão guerreando, vão narrar para nós todos a mesma coisa. Na hora que eu comecei a negar a mim mesmo, uma tal paixão avassaladora, ou muitas paixões avançaram contra mim, e eu não sabia nem o que fazer, beirando o desespero, eu caí muitas vezes e pedi a Deus ajuda e força, não livrar-me da tribulação, mas força para lutar a tribulação. E então, o que acontece? Acontece um mistério maravilhoso. Conforme o coração vai sendo purificado da corrupção e graça vai entrando, os santos chegam à conclusão. No meio dessa guerra, realmente não vou pedir que Deus me livre dessa guerra nunca mais. Eu vou pedir mais tribulação, mais problemas e mais desafios. E aqui vemos como pode ser. A pessoa, além de negar a si mesmo e tomar a cruz, agora está pedindo mais tribulação, mais provações. Quem poderá ter uma mente assim? Sabe por que os santos passam a pedir mais tribulações? Força nessas tribulações, mas força nelas. Não tentações de quedas de paixões, como essas que nós pedimos no Pai Nosso. Livrar-nos de todas as tentações, livrar-nos do maligno, ok. Não, essas tentações sim, que são exposições às paixões desnecessariamente.
quedas, essas quedas que Deus nos livre, mas as tribulações e sofrimentos que a vida nos dá, os santos pedem muito mais. Eles não pedem paixões, pedem tribulações e provações. Se no meio disso as paixões são ativadas, é uma outra coisa. Mas por que um santo chega a pedir mais e mais tribulação, mais problemas? Porque eles descobriram que existe uma ciência por trás disso que aqui quero vos dizer. Quanto mais uma pessoa vai purificando-se da corrupção e persevera na paciência da tribulação, uma certa paz, uma graça, um consolo maior do que qualquer prazer que havia sido dado a ele no mundo, passa a ser inaugurado, dado por Deus no coração. E essa paz, essa quietude, esse consolo que ele adquiriu em mais problemas e tribulações, ele prova, é tangível, é palpável, é um consolo, uma alegria, uma paz muito maior do que aquele tinha até nos prazeres, lambuzando-se no mundo. E é por isso que aí inicia-se então a cura do homem, um processo no qual o ciclo vicioso, quem diria, tornou-se agora um ciclo virtuoso, onde a morte e o Hades foram subjugados pela morte e ressurreição de Cristo, porque agora há esperança. Por saberem que negando-se a si mesmo, vão negar essa atividade de trauma, de consolo nos prazeres, e portanto irão poder seguir os mandamentos, agora com a cura psicológica de que sabem que Cristo os prometeu a vida eterna, desde que possam negar o pecado, automaticamente tenham fé. Automaticamente a participação na vida em Cristo, negando-se a si mesmo, cumprindo os mandamentos e tendo paciência nas tribulações, irá purificar o coração até que Cristo possa vir morar nele. E quando Cristo vem morar nele, tudo acabou. Não há mais problemas. É o céu na terra. É a vida em Cristo. E, portanto, agora, esse consolo final, entender o raciocínio desde o começo do sermão até aqui, acompanhar o raciocínio, aquilo que era um trauma, que era um consolo buscado para curar esse trauma, agora, anulando-se essa maldição, negando-se um pouco com paciência a si mesmo, o consolo final do processo desta equação que vos disse de negar a si mesmo, mas ter paciência nas tribulações, custe o que custar, mas aguentar as tribulações até o fim, gera uma equação igual a um consolo maior em Cristo que destruiu a morte, de vida eterna já nesta vida. Porque a participação da vida em Cristo agora tem uma condição: negar a si mesmo. Ou seja, deixar para trás o pecado, negar a própria vontade e cumprir os mandamentos. E pacientemente aguentar todas as tribulações e traumas que o demônio vai jogar contra nós. E nisso, no meio desse processo, na esperança de que sim, vale a pena aguentar. Porque a morte, que é um trauma, foi derrotada. Então, por que não sofrer pacientemente agora toda essa alienação de querer escapar da minha própria pele, que a minha comodidade seja uma programação? Por que não ter paciência? Aguentar um pouco negando-me com paciência, sabendo que agora a morte não terá poder sobre mim. E ainda que eu esteja ainda vivo nesta vida, já estarei morto para ela e ressuscitado para a vida eterna, num consolo da vida em Cristo, de paz interior e uma alegria e consolos inefáveis que superam qualquer consolo do mundo. Todos os santos foram santos por esse método que eu vos disse aqui. Não tem nenhum mistério, não tem uma matemática complexa. Todos nasceram com a natureza de Adão, caídos, e entenderam isso que vos narrei nesse sermão, só colocaram em prática. Qual a diferença dos santos e a minha de vocês? Infelizmente, não colocamos em prática ainda todo esse processo. Mas vamos nos animar, queridos amados cristãos ortodoxos. Ânimo, coragem, fé. Desde agora, desde segundo desse sermão, a partir de nossas casas, vamos começar um pouquinho a praticar isso. A refletir essas palavras, refletir essa metodologia, refletir o que Cristo nos deixou no Evangelho de hoje como palavras maravilhosas. Quem quiser negar a si mesmo, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perdê-la por causa de mim, do meu Evangelho, a salvará. Os significados profundos de todas essas palavras, essas duas frases do nosso Senhor, vos ensinei neste Evangelho. Agora falta-nos o quê? Prática. E experiência. E a experiência só é adquirida no meio desse caminho, no meio da prática desse caminho. A ascese é para isso.
para limpar-nos de nossa corrupção com paciência e adquirir graça. E essa graça, esse consolo final, eu vos digo, porque os santos nos prometeram e eles viveram, por isso aguentaram tantas tribulações. E ainda pediram mais tribulações. Porque sabe, quanto mais tribulações e força para aguentá-las, mais eles iam adquirir consolo e uma paz e compaixão e compulsão que supera todo aquele consolo falso que nós tínhamos no mundo quando éramos ou somos completamente ainda escravos em algum ponto ou outro dos prazeres do mundo. Mas quando passa aquela tribulação, quando passa aquela luta e com suor descendo de nossos rostos, choramos as lágrimas, lavamos o rosto no arrependimento, comungamos os santos dons, então chegamos ao novo modo de vida. Um consolo de vida eterna muito maior do que toda essa labuta e muito maior que os prazeres do mundo e dos sentidos. E volto a dizer, não só a graça que vos narrarei aqui supera no prazer pecaminoso, como também paga muito mais além do que merecemos o trabalho de ter aguentado a tribulação. Um presente, um gift, em espanhol, um regalo, é guardado para aqueles que perseveram. Eu vos disse que isso significa paz, a consolação e muitas graças, sim. Mas uma palavra, esse consolo significa os santos dons do corpo e sangue de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Ainda que pareça impossível um homem não pecar, toda vez que ao menos um segundo, um deslize ele levita, e com sua consciência se aproxima dos mistérios um pouco, tendo lutado e vendo em sua consciência que ele lutou um pouco, ainda que pareça pouco, no mundo espiritual é uma montanha que foi removida. E quando ele consolasse como homem sedento, que sedento vai tentar ao menos lambuzar-se com um pouco de água, um homem que está sedento há dias sem água, tudo que ele quer, o céu para ele chama-se água, ele não quer nada. Quando uma pessoa está sendo no deserto, ele não quer mulheres, ele não quer filhos, ele não quer família, ele não quer roupas, ele não quer dinheiro, ele não quer consolo com pátria, ele não quer nada, ele não quer voltar à sua pátria, ele não quer que ninguém o elogie. Um homem no deserto sedento, o céu para ele, a família dele, a vida dele é água. Assim é um homem que na experiência do combate, cansado do fardo do mundo, cansado das paixões, exausto, resiste, negando-se a si mesmo tanto quanto ele possa, perseverando na paciência quanto ele possa, e aguentando as tribulações tanto quanto ele possa, quando ele chega cada domingo, cada liturgia, cada festa dos santos dons, os santos dons são para ele como água abundante, e ele sacia a sua sede, e nisso ele tem um consolo, uma paz e uma consciência muito mais cheias de prazer e consolo do que o prazer dos sentidos. E uma alegria, uma força, uma paz que supera e o pagou muito para além todo o trabalho e suor que ele sofreu no meio do caminho de aguentar a cruz e negar a si mesmo, tomar a sua cruz e, por fim, é o que eu vos expliquei, seguir a Cristo. Porque negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seria um pesadelo sem fim psicológico. Isso é, por exemplo, o yoga. É a prática do estoicismo, é a prática do niilismo, é a prática daquelas religiões como o catolicismo romano, que pregam que a pessoa tem que se aperfeiçoar por méritos ao longo das eras, que a pessoa tem que melhorar de quem era. Ninguém melhora do que era. Cristo é que quando vem morar dentro de alguém, transforma e transfigura essa pessoa em nova criatura. Ninguém melhora. Todos podem lutar a vida inteira e não vão melhorar. Mas nesse método de negar a si mesmo, ou seja, não é melhorar a si mesmo, é negar a si mesmo. O yoga, nem o hinduísmo, nem o catolicismo, nenhuma religião ensina-nos como negar a nós mesmos. Só nós, a Igreja Ortodoxa, entende o que significa em detalhes a negação de si mesmo. A obediência, isso é explicada em excelência na Igreja Ortodoxa. Isso se pode viver a vida da obediência, que supera qualquer tipo de vida mundana, a vida da graça, a vida do paraíso, a vida da obediência. Por desobediência, Adão caiu. E por obediência, o novo Adão ressuscitou até morte e morte de cruz. E também isso é por obediência que cada um de nós pode salvar a própria alma no caminho santo da divina obediência na ortodoxia. Fora isso, não há como acessar o paraíso. Fora isso, tudo é uma ilusão e seria apenas jejum por jejum, vigílias por vigílias, ascese por ascese. Isso até cansa, é até tedioso.
eu mesmo não teria nenhum motivo por que viver isso. Até seria melhor consolar-se no mundo, que é o que acontece. Está explicado que as pessoas que não são obedientes vêm para aqui, passam dias e dias e horas e nunca melhoram. Não porque o objetivo daquilo não é melhorar ninguém, é anular alguém, para que Cristo venha morar dentro deste alguém. Portanto, menos palavras e mais ação. Para mim e para todos nós. Vamos pedir ao nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, que faça-nos entender essas coisas, não com a mente, mas com o nós, com o coração. Que entendamos que tudo que nós passamos nessa vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Entendamos que nesta vida, ainda que pareça loucura, a cruz de fato é loucura para os que estão se perdendo. Porque eles não entendem a metodologia que eu vos expliquei hoje, de como, escapando do trauma, eles estão, na verdade, adquirindo mais problemas. Nós entendemos como escapar do trauma. Negar a si mesmo. Cumprir os mandamentos, não a nossa vontade. Quem diz que existe o querer? O querer é uma coisa demoníaca. O querer é a demoniocracia. Nós temos que não querer nada. Temos que anular a si mesmo. Tomar a nossa cruz com paciência, aguentar e se negar por todos os anos de nossa vida. Não negar um dia nem 2 dias. Negar a nós mesmos sempre. Então requer tomar a cruz. Negar a si mesmo um dia é fácil. Negar toda a vida é crucificar a si mesmo. E no fim, seguir a Cristo. Se não vai seguir a Cristo, vir aos santos dons. Tudo isso é cansativo. Mas tem uma diferença do yoga. Tem uma diferença do catolicismo. Tem uma diferença do mundo. Tem uma diferença do protestantismo. Tem uma diferença das demais religiões. E do heroísmo por si mesmo. Seguir a Cristo. Toda a psicologia humana heróica não tem isso dentro de si. Seguir a Cristo. Além desse esforço brutal e heróico, não creia que terás força de fazer isso sozinho por muito tempo ou alma. Venha como homem sedento, consolar-se das águas, das torrentes deificantes do corpo e sangue de Cristo, que nos deificam, nos curam, nos iluminam, nos consolam, e então aquela paz de consciência após comungar todo domingo em festas, por ter lutado contra as paixões, é um prazer, um consolo e uma paz de espírito, que supera tanto o prazer do mundo, porque não é o prazer dos sentidos, é o prazer do coração, como paga o salário muito para além desse sofrimento e desse suor que nós sofremos ao tomar a cruz, e nós temos um ânimo aí renovado. Aquilo que parecia exaustão, milagrosamente quando comungamos, é como se o nosso ânimo renovou-se ao zero. Estamos blindados para a nova semana, para a nova cruz, para a nova tentação, para lidar com as mesmas pessoas, e não reclamamos dessas pessoas. Às vezes sim, infelizmente, mas nós não desistimos da convivência. Por quê? Porque fomos renovados na comunhão. Vêm os problemas, vêm as doenças, vem o mundo, vem o peso e a bota de Satanás. Mas levantamos de novo, e 1 vez e 2 vezes. E isso é que os demônios não conseguem entender, não conseguem lutar. Porque o poder avassalador dos santos dons é permanente, é indestrutível, é imbatível. Agora experimente viver longe deles, e nós não somos nada. Ainda que batizados, a graça só vai se esvaindo. Não deixei de ser renovada, alimentada. Portanto, que Deus nos faça entender o mistério dessa cruz, para que possamos entender que quando esse presente e essa paz do Santo Deus é dada, é um poder imbatível que derrota todas as tentações, renova todos os ânimos desencorajados, porque de fato, como o nosso Senhor disse, Ele não nos mentiu. Vinde a mim, vocês ser cansados e fadigados, pois que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Disso façam digno nosso Senhor Deus Salvador Jesus, pelas orações por esse momento, eu toco sempre Virgem Maria, e todos os santos para todos sempre. Amém. Amém.